Olá, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Este é mais um momento de estudo bíblico do PEN 2020, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje temos o estudo número 2, que tem por título Eu Sou a Verdade, e é baseado em João, capítulo 14, versículo 6. Quem desenvolveu o estudo e está aqui neste caderno é o pastor Silvio Ferreira da Silva, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Sugerimos que você pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns textos bíblicos. Mas antes, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bênção da vida que tu nos deste, por todas as bênçãos recebidas, e agradecemos por este momento que temos de poder estar em contato com a tua santa palavra. Ó Santo Espírito, ilumina-nos, dá-nos o entendimento, a compreensão da tua palavra e dá-nos fé e confiança em Jesus através deste estudo. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo começa com uma reflexão, debate inicial e pergunta assim: o que o mundo não cristão entende por verdade? Bom, como nós não temos o pessoal assim rodeado aqui, então nós tentamos imaginar quais seriam as respostas, os comentários. E sobre o que o mundo entende, talvez alguns digam que o mundo entende que a ciência é a verdade, porque ela, então, enfim, é o que se acredita, é o que se coloca, é o que desvenda os mistérios, aquilo que prova. Outros dizem que os artistas, os seus ídolos, são aqueles que têm a verdade. Artistas, esportistas e até políticos. Alguém vai dizer que é a sua religião que é a verdade. Uns vão dizer que é o que eles pensam e falam e fazem que é a verdade. Ou talvez alguém outro responda simplesmente dizendo que é aquilo em que se acredita. Então, verdade, se você acredita naquilo, isso é a verdade para você. Tem uma segunda pergunta que diz assim: o que é a verdade para vocês? Talvez uma resposta seja o que não é mentira. Pode parecer uma resposta assim muito óbvia, né? Mas na verdade eu acho que ela tem a sua razão de ser. Dizer e pensar o contrário de alguma coisa, verdade, o contrário é mentira, nos ajuda a ter alguma compreensão a respeito da questão. Alguém vai dizer que verdade é o que corresponde aos fatos. Outro pode dizer que o que não muda e permanece. Alguém talvez vai dizer a Bíblia, como nós aprendemos na instrução de confirmandos, ou como até tem texto bíblico que fala a tua palavra é a verdade. E outro vai dizer que Jesus é a verdade, porque, inclusive, o texto bíblico, ele nos diz isso. Aliás, vamos ler o texto bíblico então. Podem abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, o versículo 6. Evangelho de João, o capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o texto, então, que serve de base para isso. Então, como já dissemos, destacando o segundo aspecto ali, que Jesus é a verdade. Bom, aqui no caderno nós temos então o desenvolvimento e temos uma introdução inicial que fala sobre o contexto. O contexto era da celebração da Páscoa. Jesus estava reunido com os seus discípulos para a celebração da Páscoa. Isso, vejam só, isso já é então na quinta noite. Na sexta, então, ele foi crucificado. Então, na véspera, ali na quinta noite, eles se reuniram para celebrar a Páscoa do Antigo Testamento, que lembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Apesar de ser uma festa, na verdade, havia no ar muita preocupação e medo. Judas já tinha traído Jesus
Pedro iria negá-lo. Jesus falou isso claramente para o Pedro, que iria negá-lo, e Jesus também já tinha dito que ele seria levantado da terra, isso é, que ele seria morto, e assim ele iria deixá-los. Então, era um contexto de bastante preocupação para os discípulos. Agora, aqui ele também menciona aqui sobre Satanás, que induziu Adão e Eva ao pecado. E eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque nós podemos dizer que Satanás e a mentira foi o que afastou os seres humanos de Deus. Adão e Eva foram criados e viviam na perfeição, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Por quê? Porque eles estavam em plena e perfeita comunhão com Deus. E aí o diabo veio com as suas mentiras e enganou Adão e Eva, e assim eles perderam tudo aquilo. A Bíblia resume todo o resultado disso em morte. Morte é tudo aquilo que não é vida, né? Então, isso foi então através de uma não verdade, isso é através de uma mentira. Então, podemos dizer assim que Deus está com a verdade e o diabo está com a mentira, porque ele afasta as pessoas de Deus. Depois nós temos mais algum desenvolvimento, e aí nos diz aqui que Jesus confortou os seus discípulos que estavam com medo. Então, o momento era que Jesus estava falando com eles para confortá-los, porque eles estavam muito tristes e com muito medo. Tempos difíceis viriam. E isso nos mostra também que na vida cristã nem tudo são flores. Também o cristão enfrenta dificuldades, enfrenta as provações. Mas Jesus vem com o seu consolo. E aqui eu quero já trazer um texto bíblico, também do Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33. João 16, 33, nos diz o seguinte, é Jesus falando aos seus discípulos também: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, Jesus está dizendo que eles vão ter dificuldades, mas eles não precisam perder a paz. Ele os anima dizendo: olha, não perca a paz por causa disso. Diz: porque todas as lutas que vocês vão enfrentar, todas elas eu venci já. Eu já enfrentei e já venci. Então, assim, se você confiar em Jesus, ele vai te dar consolo nesta hora de dificuldade. O texto traz uma pergunta no seguinte sentido: de acordo com o relativismo em moda atualmente, não há verdade absoluta. Como fica o texto de João 14,6 diante da afirmação do relativismo? Então, isso é uma coisa muito moderna hoje, é você dizer assim que não existe uma verdade absoluta. Isso se chama de relativismo. A verdade é aquilo que cada um pensa e que é verdade para si. Bom, nós temos que dizer que não é bem assim, que tem verdade absoluta sim. Nós precisamos de uma referência segura em que nos apegar. Se não existem verdades firmes, então em que é que nós vamos apegar? Em que é que nós vamos depositar a nossa vida? O que é que nós podemos esperar do futuro? Então, tem sim. Então, precisamos algo para nos apegar. Quando Jesus faz a afirmação de que Ele é a verdade, qual é a abrangência dessa afirmação na vida do cristão aqui no mundo e na obtenção da vida eterna? Essa é outra pergunta que está aqui no caderno. Bom, Jesus é quem guia toda a vida. A abrangência é isso, quer dizer, se nós acreditamos que Ele é a verdade, então nós podemos dizer que Ele é o verdadeiro guia mesmo, porque Ele, então, Ele vai nos guiar sempre naquilo que é a verdade, não naquilo que é mentira, não naquilo que engana. E principalmente, obviamente,
ele nos dá a vida eterna. Então, Jesus é a verdade que não muda e não acaba. Então, nós precisamos de uma verdade assim. Agora eu vou ler um trechinho aqui do próprio caderno, ao pé da página 16, ali aquele último parágrafo que diz ali. Então, eu vou ler aqui e tecer algum comentário. Diz assim: quando Jesus diz que é a verdade, está se referindo a si mesmo, a verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Cada palavra sua pode ser confiada implicitamente, pois ele ensina o conhecimento de Deus, aponta o caminho que é ele mesmo, Cristo. O conceito da verdade envolve, além da verdade falada, a verdade como ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, verdade divina revelada ao homem, franqueza. Aqui, então, nesse parágrafo que eu gostaria de acrescentar um comentário. Diz assim: a verdade não é apenas o exemplo de Jesus. A verdade não é apenas o seu ensino moral, aquilo que ele ensina. Isso, na verdade, muita gente até reconhece. Não, Jesus foi um exemplo verdadeiro, né? Também aquilo que ele ensina é verdadeiro, né? Porque quem fizer assim faz o que é certo, o que é correto. Mas não é apenas isso, é mais do que isso. O texto nos diz que ele mesmo é a verdade, quer dizer, ele é a encarnação da verdade, ele é a verdade. Essa maneira de olhar Jesus, também ela se reflete num outro lugar, num outro texto bíblico. Vamos olhar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. Aliás, todos os textos paralelos que nós estamos consultando aqui são do Evangelho de João, né? Interessante isso, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia, Nova Tradução da linguagem de hoje, traz assim, ele diz: a palavra se fez um ser humano. Então veja, Jesus aqui não é dito como aquele que trouxe a palavra, que trouxe o verbo, mas ele diz que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a revelação de Deus. Continuamos aqui, que Jesus, com o seu sofrimento e sua morte na cruz e com a sua ressurreição, ele trouxe então essa possibilidade de uma coisa firme em que podemos nos apegar, a verdade. Então isso é o que traz consolo para nós. E aí vamos juntar isso aqui agora com a festa que eles estavam celebrando ali, que é a Páscoa. A Páscoa que celebra a libertação. E nós convidamos você a abrir mais uma vez a Bíblia, no Evangelho de João também, né? O capítulo 8, versículos 31 e 32. João 8, 31 e 32. Na verdade, é um texto até bastante conhecido, mas é interessante nós relembrarmos esse texto neste momento. João 8, 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pensando em angústias, em medos, em preocupações que nós temos constantemente, Jesus diz assim: olha, a verdade é a que liberta. Ela liberta da angústia, ela liberta do medo. Então, isso que é importante, né?
E ela liberta tanto que inclusive nos liberta depois da morte eterna, do castigo do inferno. Aqui nós temos então, nós estamos na página 17, um pouquinho acima do meio da página, tem mais uma reflexão, um debate. Tem uma pergunta assim: o que é necessário dizer às pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades e que todas elas conduzem aos céus? Então, o que você diria a essas pessoas? O que você diria a algum parente até que não crê em Jesus, que diz que o negócio de ler a Bíblia, de ir na igreja, isso não adianta, eu tenho a minha verdade que eu sigo? O que você diria para essa pessoa? Ou um colega de trabalho, um vizinho, alguém conhecido? Bom, nós podemos, tudo obviamente depende do tipo de relacionamento que nós temos com essa pessoa, né? Mas nós podemos dizer, por exemplo, tentar mostrar que os nossos pensamentos mudam. Quanta coisa que nós já mudamos, que nós pensamos hoje diferente do que nós pensamos em outro tempo. E a verdade é que nós podemos nos enganar, mesmo que nós acreditemos em algo a vida inteira, nós podemos estar enganados se nós temos essa ideia de nós mesmos ou do mundo, de algum outro lugar. Nós precisamos de uma verdade que não muda e uma verdade que seja eterna, que seja para sempre. E essa verdade é Jesus. Então, de novo, o texto aqui do estudo aponta que nós vivemos tempo em que a verdade são cada vez mais subjetivas, cada pessoa cria a sua própria verdade. Então, e aqui nós precisamos, eu quero lembrar aqui então, nesse ponto aqui, aquilo que eu falei logo no início sobre a mentira do diabo lá que desviou Adão e Eva de Deus. Ele separou a verdade, a mentira, que é o contrário da verdade, separou Adão e Eva de Deus. E eles perderam, então, com isso, toda a sua liberdade, eles perderam a sua perfeição, né, que eles viviam, né, eles perderam a própria vida. A verdade de Jesus é o que nos reúne de novo com Deus, nos traz de volta para Deus. Por isso que ela é verdade, porque ela nos une novamente a Deus. Verdade é aquilo que une, não é o que separa. Verdade é aquilo que traz benefícios, não é aquilo que prejudica a nós. Mentira é o que separa. Então Jesus é essa verdade. Na reflexão, debate a seguir aqui, nós temos uma pergunta assim: como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade? Bom, podemos simplesmente apresentar-lhes Jesus. Elas precisam conhecer Jesus. Elas não precisam, não é apenas emendar a sua vida, não é apenas fazer coisas certas, mas elas precisam conhecer Jesus. Por isso, nós precisamos apresentar-lhes Jesus Cristo. Tem mais uma questão aqui que diz assim: disse alguém, não importa em quem ou em que você crê para ser salvo. Para ser salvo basta ter uma fé sincera em alguém que já partiu para a eternidade. Verdade isso? Não, claro que não. Não é a sinceridade de uma fé que a torna verdadeira. Tem muita gente que já acreditou, e aí muita gente que ainda acredita em coisas totalmente infundadas, mas elas acreditam. Isso, e por mais sincera que elas sejam, e mesmo que elas estejam prontas a morrer por causa daquilo, isso não torna essa fé verdadeira. A fé tem que ter o objeto certo. O objeto certo é Jesus. Ele é a única verdade. E nós, então, não podemos confiar em pessoas, justamente por isso, porque as pessoas mudam. As pessoas, elas são falíveis, como todos nós. Todas as pessoas são falíveis. Tanto faz as que já viveram no passado, como as que estão vivendo atualmente ainda, elas são falíveis. Elas falham, mas Jesus nunca falha. Aqui ele apresenta agora, começando ao pé da página 17, a questão do testemunho e do evangelismo.
se Jesus é a verdade, é importante que as pessoas conheçam essa verdade. Para isso nós estamos aqui ainda, para levar as pessoas à verdade. Para isso existe a igreja, para levar cada um de nós, você e eu, à verdade e levar outros à verdade. Nossos parentes que ainda não estão na verdade, nossos vizinhos, nossos colegas e outras pessoas de nosso relacionamento, né, estão aí para que a gente as conduza de volta à verdade. E nós temos que lembrar, então, sobre questão de mentiras, né? Mentiras que afirmam que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa de Jesus Cristo e assim por diante, através das quais muitas pessoas se escondem. Nós podemos dizer assim, você já ouviu aquele provérbio que diz assim, uma mentira muitas vezes repetida torna-se uma verdade. Torna-se uma verdade bem entendida para aquela pessoa, não é que ela é uma verdade, a única verdade é Jesus Cristo. Mas as pessoas às vezes ouvem tanto mentiras e mentiras e mentiras que no fim elas vão aceitando aquilo como sendo a verdade. Então o que nós precisamos? Nós precisamos do verbo de Deus, da revelação de Deus, da palavra de Deus, Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ouvir a palavra de Deus nos cultos e em outras oportunidades também que a igreja oferece. E nós queremos concluir dizendo, lendo aqui na página 18, um pouquinho depois da metade, aquela última parte que está escrito no comentário ali. Está escrito assim: quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava olhando para você, como que dizendo bem assim, eu sei que você vive rodeado de mentiras que são ensinadas como verdades. Não se apegue à mentira, apegue-se a mim. Eu sou a verdade. Dei a minha vida à morte de cruz por você. Quando ninguém acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte e estou vivo. Eu reconcilio você com o meu Pai Celeste. Retiro de você tudo o que é seu pecado, culpa, transgressão. Eu lhe ofereço tudo o que é meu, a minha justiça, a minha santidade. Eu perdoei seus pecados quando recebi no santo batismo. Eu o absolvo todas as vezes que seu pastor age em meu nome para lhe perdoar. Eu entrego meu corpo e sangue para perdoar seus pecados e lhe dar uma nova vida. Então aproveite as oportunidades e fale da verdade do meu amor para as pessoas à sua volta. Já parou para pensar na alegria você viver na verdade da minha salvação e conduzir aos céus muitas pessoas? Eu estou com você todos os dias, até o fim. O fim? Sim, os céus. O lugar maravilhoso que preparei para você e para todos os que creem em mim. Então Jesus nos consola, né? Esse texto aqui, então, ele tem o objetivo de trazer uma consolação. E aí eu pediria que abríssemos mais uma vez a Bíblia, né? Bem no capítulo 14 mesmo. Veja só, quando começa o capítulo 14, ele começa dizendo porque ele está falando aquilo lá, né? Evangelho de João, capítulo 14, olhem só o versículo 1. João 14, 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, um outro texto diz assim, uma outra tradução diz assim, não fiquem aflitos. O outro diz assim, não sobrecarreguem o vosso coração. Então, quando nós sobrecarregamos o nosso coração com preocupações sobre o futuro, o que é que vai ser, como é que vai ser, como é que nós vamos sair dessa, o que vai ser quando eu morrer, Jesus diz assim, olha, não fiquem aflitos, não se perturbe no coração de vocês, creiam, confiem em Deus, confiem em Jesus Cristo. É isso que diz o texto, e para isso que ele não está dizendo isso, olha, confiem, eu sou a verdade, podem ter certeza,
que aquilo que Deus quer vai se realizar. Assim concluímos este nosso momento de estudo deste tema aqui, agradecendo por você nos ter acompanhado até este momento. Nós queremos concluir com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, graças pela verdade que recebemos, Jesus Cristo, e a graças também pela segurança que isso nos traz de podermos ter algo que não muda, algo que nos une novamente a Ti, algo que é eterno. Muito obrigado por podermos ter esta segurança e não precisarmos ficar aflitos quanto ao nosso futuro. Nós te pedimos, ó Deus Espírito Santo, firma-nos cada vez mais na verdade, faz com que possamos confiar plenamente e assim tira as angústias do nosso coração, as perturbações quanto ao futuro. Ajuda aquelas pessoas que estão passando por momentos especiais de tristeza ou de sofrimento. Dá-lhes aquilo que necessitam e dá paz ao seu coração. Esteja com os doentes, fazendo com que possam ter alívio em suas dores, e possam ser consolados, experimentar paz, alegria, forças, ânimo e coragem. E também, ó Deus, cura-os de suas enfermidades. Entregamos nossa vida inteiramente a Ti, verdade, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Deus acompanhe a cada um.